E se eu te dissesse que os maiores cientistas do mundo estão neste exato momento revendo tudo o que achavam que sabiam sobre o universo, e tudo por causa de uma descoberta feita pelo telescópio espacial James Webb, que fotografou nada menos do que as galáxias mais antigas já vistas pela humanidade. Galáxias tão antigas que, segundo as próprias leis da física, elas não deveriam nem existir. É isso mesmo que você ouviu. Estamos falando de objetos formados apenas 300 a 400 milhões de anos após o Big Bang. Uma época em que, teoricamente, o universo ainda estava escuro, frio e desorganizado demais para formar galáxias tão grandes. Mas então, como isso é possível? Será que o James Webb acabou de desafiar as leis da cosmologia? Será que tudo o que a gente aprendeu sobre a origem do universo pode estar errado? Fica comigo até o final, porque a história que você vai ouvir hoje pode mudar a forma como você enxerga o próprio cosmos. Para começar, vamos entender exatamente o que aconteceu. O telescópio espacial James Webb, que foi lançado pela NASA em 2021, é hoje o instrumento mais poderoso que a humanidade já construiu para olhar, literalmente, para o passado do universo. Com seus sensores ultrassensíveis, ele consegue captar luzes que viajaram por mais de 13 bilhões de anos, vindo das primeiras estruturas que surgiram após o Big Bang. E foi justamente em uma dessas observações que os astrônomos perceberam algo completamente fora do esperado. O Webb registrou imagens de galáxias extremamente antigas, mas que, surpreendentemente, já eram massivas demais e luminosas demais para aquele período da história cósmica. Segundo os cálculos atuais, galáxias desse porte só deveriam ter surgido bilhões de anos depois. Mas ali estavam elas, brilhando forte, apenas algumas centenas de milhões de anos após o nascimento do universo. Mas afinal, por que essa descoberta deixou os astrônomos do mundo inteiro tão perplexos? Para entender o tamanho do impacto, a gente precisa dar um passo atrás e olhar para a linha do tempo cósmica, como se o universo fosse um grande livro, com suas páginas numeradas. Tudo começou com o Big Bang há aproximadamente 13,8 bilhões de anos. Nos primeiros instantes, o universo era um caos absoluto. Uma explosão de partículas, radiação e energia. Tudo misturado, tudo fervendo, tudo completamente desorganizado. E depois veio a fase que os cientistas chamam de Idade das Trevas Cósmica. Durante centenas de milhões de anos, o universo permaneceu escuro, frio e invisível aos telescópios. Sem estrelas, sem planetas e muito menos galáxias. Era literalmente um vazio, uma imensa sopa de partículas vagando sem forma. Enquanto a gravidade, muito lentamente, começava o trabalho de juntar os primeiros blocos de matéria. De acordo com tudo o que aprendemos até hoje, só depois de pelo menos 500 milhões de anos é que as primeiras estrelas começaram a nascer. E só depois disso, as primeiras galáxias começaram a se formar, ainda pequenas, frágeis e pouco luminosas. Agora, vamos ao choque. O James Webb acaba de encontrar galáxias que já eram grandes, brilhantes e bem estruturadas, quando o universo tinha apenas cerca de 300 a 400 milhões de anos de idade. Para deixar ainda mais claro, imagine o seguinte: seria como escavar um sítio arqueológico, esperando encontrar algumas ferramentas de pedra, e no lugar disso, descobrir um arranha-céu com elevador funcionando, construído por uma civilização da Idade da Pedra. Não faz sentido. É um salto de complexidade que desafia tudo o que a ciência previa. Mas o fato é, essas galáxias estão lá, foram registradas, fotografadas, analisadas, e agora estão forçando os cientistas a reescrever algumas páginas do livro da cosmologia. E claro,
Diante de uma descoberta tão surpreendente, vem a pergunta que não quer calar. Será que os cientistas cometeram um erro? Pode parecer estranho, mas no mundo da ciência, essa é sempre a primeira suspeita. Antes de gritar mudança de paradigma, os astrônomos preferem revisar cada cálculo, cada medida, cada pixel das imagens. Uma das possibilidades é que as estimativas de distância e idade dessas galáxias estejam com alguma margem de erro. Afinal, estamos falando de objetos localizados a mais de 13 bilhões de anos-luz de distância, captados por sinais de luz extremamente fracos, que viajaram por bilhões de anos, atravessando poeira cósmica, campos gravitacionais e inúmeras interferências. É como tentar escutar o sussurro de alguém a partir do outro lado de um estádio lotado. Por isso, os cientistas estão sendo extremamente cuidadosos. Eles estão analisando o espectro de luz dessas galáxias, revisando os métodos de cálculo e comparando com dados de outros telescópios, como o Hubble e observatórios terrestres. Mas, mesmo considerando eventuais erros, existe uma verdade incômoda que começa a se destacar. As galáxias estão lá e são mais antigas e mais desenvolvidas do que qualquer modelo teórico previu até hoje. Ou seja, ou temos um erro sistemático em vários métodos de medição ao mesmo tempo. Ou então, e aqui é onde a coisa fica realmente empolgante, estamos diante de uma crise na cosmologia moderna que pode mudar tudo o que sabemos sobre a origem e a evolução do universo. E é justamente essa dúvida, esse clima de mistério científico, que está deixando os astrônomos de cabelo em pé e o resto do mundo simplesmente de queixo caído. Diante de um mistério tão grande, é natural que surjam várias teorias tentando explicar o que está acontecendo. E é exatamente isso que está acontecendo agora nas mesas de discussão da comunidade científica. Uma das hipóteses mais debatidas é que talvez as primeiras galáxias tenham se formado de forma muito mais rápida e muito mais eficiente do que os modelos atuais da cosmologia previam. Ou seja, pode ser que o universo, nos seus primeiros instantes, fosse muito mais dinâmico, caótico e imprevisível do que jamais imaginamos. Talvez a matéria, a gravidade e até a própria energia tenham se comportado de formas que hoje ainda não conseguimos reproduzir em simulações computacionais. Outra teoria, um pouco mais ousada, sugere que as leis da física que conhecemos hoje podem simplesmente não ter sido as mesmas nos primeiros milhões de anos após o Big Bang. Imagine por um instante que a gravidade, naquela época, fosse mais intensa, ou que a formação de estrelas acontecesse num ritmo acelerado, como se o universo estivesse numa espécie de modo turbo de criação. Há também quem levante uma hipótese ainda mais provocadora. Será que estamos diante de um problema muito mais profundo, que envolve a própria estrutura do tempo ou do espaço, como conhecemos? E claro, como toda boa investigação cósmica, não poderiam faltar as teorias mais extremas. Alguns cientistas já cogitam, discretamente, se essas galáxias podem ser indícios de um ciclo anterior de universo ou até de fenômenos físicos que vão além do próprio Big Bang. Sim, é tudo muito especulativo, mas é justamente esse tipo de questionamento que faz a ciência avançar. Por enquanto, o que temos são mais perguntas do que respostas. Mas uma coisa é certa, o telescópio James Webb está apenas começando a nos mostrar o quão pouco ainda sabemos sobre o cosmos. E a cada nova imagem que ele envia para a Terra, a sensação é de que estamos folheando, pela primeira vez, as páginas de um livro que a humanidade nem sabia que existia. Agora, enquanto você assiste a este vídeo, astrônomos, engenheiros e especialistas em cosmologia de várias partes do mundo estão trabalhando dia e noite para tentar decifrar esse enigma. Novas observações já estão sendo programadas, novas medições de espectro estão sendo feitas, e supercomputadores estão rodando modelos cosmológicos
com bilhões de variáveis, na tentativa de entender se essas galáxias são realmente tão antigas e tão massivas quanto parecem. Se os dados forem confirmados, se o James Webb realmente estiver certo, estamos prestes a testemunhar uma das maiores revoluções da história da astronomia moderna. Uma mudança de paradigma tão grande quanto foi a própria descoberta da expansão do universo, ou a teoria do Big Bang. Isso pode redefinir completamente a nossa compreensão sobre a origem, a evolução e talvez até mesmo o destino final do universo. Estamos diante de um daqueles momentos raros em que o conhecimento humano dá um salto gigantesco. E o melhor de tudo, estamos vivendo esse momento, agora, em tempo real. E o mais incrível é saber que estamos vivendo esse momento histórico, em tempo real. A cada nova imagem, a cada novo dado, o James Webb está reescrevendo capítulos inteiros da história do cosmos. E aí, você acha que estamos realmente prestes a descobrir algo que vai mudar tudo o que sabemos sobre o universo? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Se gostou do vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque nos próximos vídeos a gente vai continuar explorando os maiores mistérios do espaço. Até a próxima e continue olhando para as estrelas.